Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras por 2-0 para o Vitória. Então a gente realmente, muito em partes eu coloco essa derrota do Palmeiras na conta do Abel Ferreira. Inclusive aqui eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, né? Falar das coisas depois que elas acontecem, mas realmente quando eu vi a escalação eu já meio que imaginava que isso poderia acontecer. Especialmente porque o Abel Ferreira optou por colocar todo o time reserva. E entre esses reservas estão jogadores que há muito tempo já não desempenham no Palmeiras ou nunca desempenharam nada, que no caso é o Caio Paulista, realmente uma contratação que até agora não mostrou a que veio. Realmente não lembro de um jogo bom que ele fez. É um jogador que não vem acrescentando absolutamente nada para o Palmeiras até o momento. Então, realmente fica muito difícil de colocá-lo no jogo onde o Palmeiras precisava vencer para poder estar encostando nos líderes. E outro nome também que eu quero destacar é o Gabriel Menino. Realmente o Gabriel Menino ele é um jogador extremamente inconstante. Ele passa por fases muito boas, mas também por fases muito ruins. Na verdade, ultimamente ele vem passando por mais fases ruins do que boas. Tem muita dificuldade para estar se firmando também como titular do Palmeiras. Não consegue fazer duas partidas seguidas boas. Então, eu creio que só aí a escalação já deu uma boa desanimada, né? Mas quando começa o jogo, o Palmeiras se mostra totalmente inoperante, né? Um Palmeiras que não consegue fazer absolutamente nada. E uma coisa que eu não consigo entender dessa escalação do Abel é o critério que ele utilizou, porque a gente hoje em dia tem os departamentos de fisiologia, onde você não precisa estar poupando todos os titulares para poder estar jogando em alto nível em todas as competições. Basta ver os que estão em piores condições físicas, a partir daí você vai lá e escala quem pode render ainda sem se prejudicar fisicamente. E não deu para entender qual critério foi utilizado, porque, por exemplo, nós tivemos o Gustavo Gomes como reserva. O Gustavo Gomes vem de uma Copa América onde ele foi reserva a Copa América inteira. Então, praticamente, ele ficou aí umas 2, 3 semanas só fazendo treinamentos. Então, não justifica ele estar na reserva. No mesmo caso que não justificaria o Richard Rios estar como titular, porque ele jogou todos os jogos da Copa América. Então, se fosse para poupar, teria que poupar ele. E também teria que poupar o garoto Estevão, que acabou de vir de uma contusão, que ele vem se recuperando. Se fosse para poupar, também não deveria colocá-lo. Então, na minha opinião, o Abel tem muito que explicar que critério que foi utilizado, porque eu realmente não entendi. Jogadores que poderiam estar jogando não jogaram, e jogadores que não deveriam, em caso de o Palmeiras estar nessa ideia de poupar, acabaram entrando. Então, como eu estava dizendo, o Palmeiras não conseguiu criar nada, porque, na minha visão, mesmo o Palmeiras reserva teria que se impor sobre o Vitória, uma vez que o Vitória é um time que está lutando para escapar da zona do rebaixamento. Então, mesmo com o time reserva, ainda assim é um Palmeiras muito discrepante em relação ao Vitória. O Palmeiras tinha obrigação de dominar do início ao fim. E se no primeiro tempo já estava ruim, no segundo tempo piorou ainda mais, porque logo aos 5 minutos o Vitória abre o placar com o Oswaldo, né? O Palmeiras já estava em dificuldades e essas dificuldades se ampliam muito mais após sair atrás no placar. E a partir daí, o Abel Ferreira, que já estava na ideia de poupar, o que ele faz? Não poupa mais. Ele começa a colocar os titulares. Colocou o Felipe Anderson, colocou o Dudu. Então, quer dizer, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, porque se a ideia dele era poupar, não conseguiu poupar, teve que colocar os jogadores e também não conseguiu a vitória. Quer dizer, é totalmente errado, um planejamento totalmente mal feito, na minha opinião. Eu acho até que é importante, né? Eu sei
da dificuldade do calendário, do excesso de jogos, mas é nesse momento que a gente tem que agir com inteligência, né? Não à toa, o Palmeiras montou o elenco que montou para poder jogar todas as competições para vencer. Porque agora Flamengo e Botafogo vão começar a abrir, isso é óbvio, até porque das 4 últimas partidas o Palmeiras perdeu 3, então vai se distanciando mais, cada vez mais da liderança, vai ficando numa situação cada vez mais difícil. E o que aconteceu no ano passado, que o Botafogo deu aquela pipocada que perdeu aquele campeonato de forma inacreditável, a gente sabe que nunca mais vai se repetir, não vai acontecer novamente. Então, se o Palmeiras deixar o pelotão de cima desgarrar muito, acabou o campeonato e a gente tem que torcer para o Palmeiras não ser eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, porque pega 2 adversários extremamente difíceis, coincidentemente Botafogo e Flamengo, que estão justamente na frente do Palmeiras na tabela. Então foi uma aposta arriscada do Abel, porque fazendo isso, ele praticamente diz que está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, o que, na minha opinião, não deveria ser feito de maneira nenhuma. Até porque se um campeonato que é o mais garantido é o Campeonato Brasileiro, porque premia a regularidade. Se você jogar num nível regular durante todo o campeonato, provavelmente você vai ser campeão, ao contrário do campeonato que é uma eliminatória. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, a gente pode jogar melhor, pode acabar tomando um gol. Muitas das vezes o time só se defendendo, a gente perde, a gente é eliminado e acabou. E aí como é que a gente vai correr atrás do Campeonato Brasileiro, já estando aí 7, 8 pontos atrás? De que forma que eles estão pensando nesse planejamento? Realmente são coisas que desafiam a inteligência da gente. A gente que está de fora consegue perceber certas coisas, eles que estão lá dentro não conseguem perceber. É inacreditável. É óbvio, provavelmente nenhum time vai conseguir ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O que chegou mais perto foi o Atlético Mineiro, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e chegou na semifinal da Libertadores. Mas mesmo assim é muito difícil. Óbvio, a gente vai ter que priorizar alguma coisa, mas abrir mão justo do brasileiro, justo do que premia quem tem a maior regularidade, quem tem o elenco mais recheado, como é o caso do Palmeiras. É um campeonato talhado para times como o Palmeiras, que tem um elenco recheado. Então, realmente é difícil de entender. O Abel vai ter que explicar bastante. E também o Abel, ele, às vezes, também tem que se responsabilizar, né? Porque às vezes ele bota a culpa no torcedor, no calendário e tal. Mas também tem que falar, ó, errei. Por melhor que ele seja. E vou deixar claro aqui, eu não estou pedindo que ele seja demitido, não estou pedindo que ele saia, muito pelo contrário. O que eu estou falando é justamente para que dê continuidade ao trabalho, mas de uma forma inteligente, de uma forma que o Palmeiras possa entrar para disputar os títulos, não dessa forma, fazendo tudo errado. Realmente o jogo de hoje foi extremamente decepcionante e a gente vê aos poucos o Campeonato Brasileiro escapando das mãos do Palmeiras. Ainda teve no final do jogo, né, como o Palmeiras teve que se lançar todo para o ataque, acabou que o Vitória, num contra-ataque, vai lá, faz o segundo gol e acaba com o jogo. Realmente um Vitória extremamente fraco, um elenco extremamente curto, frágil, foi lá e venceu o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Então, realmente são coisas que a gente, por mais que a gente venha aqui falar, a gente tente comentar, a gente tente ver, realmente são coisas que a gente não consegue explicar, até porque nem a gente entende. Deixa a sua opinião nos comentários aí, fala aí o que você achou e o que você pensa aí da continuidade do Palmeiras nas próximas competições e no Brasileiro. Pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.